Boa tarde para você, seja bem-vindo. Sexta-feira, a gente começando os Donos da Bola aqui na Band. Finalmente começou o ano, né, para o futebol gaúcho, pontapé inicial da dupla Grenal, com as reapresentações. E a gente vai trazer todos os detalhes aqui no programa. Tem o mercado da bola ainda se movimentando. Por isso está aqui com a gente Paulo Pelaipe, diretor executivo de futebol, com passagens pelo Grêmio, Flamengo. Prazer te receber aqui, Pelaipe. Prazer é meu. Boa tarde. É importante conviver com pessoas aí da... Chamar de velho, né? Do REC, não, do Ribeiro. Ah, eu sou um guri. Eu que sou espectador. Te conheço da época do Gondoleiro, dias, chamar de velho. Eu não vou dizer a data, porque senão eu e o REC começamos lá em 78, lá no, o REC ia bater palma e torcer lá pro Gondoleiros. É legal. 7, 8 no Rosário. O Pelaipe é um conhecedor do futebol brasileiro aí, vai falar sobre alguns jogadores que estão sendo cogitados também aqui para a dupla Grenal. Lá na Central do Esporte, Gonçalo Cirne Lima. Boa tarde para você, Gonçalo. Tudo bem, Chico? Boa tarde a você, boa tarde a todos. E o mercado da bola se mexe com o Santos dessa vez, que se aproxima de um acerto com o goleiro Jefferson do Botafogo, o que trava o negócio, o valor que o jogador quer receber de luvas e também o desejo do Botafogo de permanecer com o atleta para ele ser a referência da equipe na Série B deste ano de 2015. Mas o Santos, que vem perdendo muitos jogadores, está próximo de um acerto com o goleiro da seleção brasileira. Muito bem, daqui a pouco o Gonçalo volta e a gente quer que você participe, seja você também um dos donos da bola. Tudo bem, Roberta? Boa tarde. Tudo bem, Chico? Boa tarde a todos. Participe com a gente, mande seu recadinho através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou acessem a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. Participem. A gente começa com o Internacional, que mostrou o primeiro contato do uruguaio Diego Aguirre com o grupo de jogadores, poucas caras novas e o desafio da Libertadores da América. O discurso durou pouco. A todos nós, um grande ano e um ano recheado de conquistas que vão ser fruto do trabalho, do empenho de cada um de nós, de vocês e do pessoal que está do lado de cá. Tá? Então, vamos trabalhar com um sorriso no rosto, vamos trabalhar com felicidade, porque essa é a profissão de vocês e esse é o nosso clube. Mas o trabalho promete ser forte. Estou muito feliz de ser el nuevo entrenador de Inter. Acho que tenemos juntos a los jugadores un grande desafío, una grandísima responsabilidad. Vamos a dar todo, lógicamente como un gran equipo junto con los jugadores, y espero que Inter nuevamente pueda conquistar cosas importantes. Venimos para aquí con toda la ilusión e tenho certeza que vai ser uma grande temporada. Foi assim a apresentação dos jogadores do Inter nesta quinta-feira. 35 atletas estavam lá. A ausência sentida foi do chileno Arangues, que se reapresenta apenas no dia 10, quando a equipe mudará de cidade por alguns dias. O principal objetivo é a conquista da Libertadores da América, que começa para o Inter no dia 17 de fevereiro. Mas a preparação inicia neste final de semana, quando a delegação viaja para Bento Gonçalves, local da pré-temporada, onde seguirá até o dia 19 de janeiro. Como reforço, somente o lateral direito Léo, que estava entre os jogadores. O volante Newton está acertado, mas depende de questões contratuais para ser anunciado, o que deve ocorrer ainda hoje. Enquanto a equipe realiza os exames médicos e testes físicos, fora de campo a direção seguirá em busca de reforços para conquistar em 2015 o Tri da América. Daquele jeito, como o presidente Vitório Pífero disse, com muito trabalho e sorriso no rosto. O Léo já chegou, o Newton está em Porto Alegre e a gente imagina que o anúncio deva ocorrer nas próximas horas. O De Arrascaeta também está prestes a ser anunciado faz tempo, na verdade, né? Mas e aí, senhores, o que temos é isso. É esse o grupo do Inter para a disputa de uma Libertadores. Que tal? Bom, a gente está com um profissional para lá de experiente aqui, né? Um diretor executivo hoje de renome, que passou por grandes clubes. Então a gente tem que ter agora mais cuidado para emitir opiniões, entendeu? Acha, Ribeiro? Claro, porque aí tu deixa eu te explicar uma coisa, o Pelaipe, ele te ouve aqui, mas ele te ouve em casa também. Não, eu sei, eu já tomei umas regadas aqui. Não, só... Já estava o debate, já estava bom lá fora. Não, só esclarecer algumas coisas pro Ribeiro. E eu respeito, porque o homem está dentro do furacão, né? Sim. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma clara percepção de que o Internacional, ele precisa muito pouco, realmente, para ter um time competitivo. Eu estou muito mais preocupado, não é com quem o Inter vai contar, e sim
como o Diego Aguirre vai fazer com o que tem na mão para transformar esse time num time muito melhor do que foi no passado. Então eu estou claramente depositando no novo técnico do Internacional a principal responsabilidade para fazer do Inter uma equipe candidata ao título. Eu acho o seguinte, se a gente for analisar grupo por grupo, mudou pouca coisa, né? Não, eu estou fazendo assim, analisa os outros times, os principais times que concorrem ao título da Libertadores da América. Você vai ver que o grupo do Internacional é um grupo competitivo. Mas eu acho que ainda está atrás. Não, mas você... É que tá. Isso é um pouco subjetivo. Tu vai meter uma ou outra posição e tal. Mas se tu for ver do meio para frente, você tem um Cano. Tem um Cano. O problema é que ele foi muito mal armado no ano passado e deixou uma péssima impressão. Em termos de evolução de time. É como uma escola de samba, Paulo Pelaipe. Você sabe que tu tem um quesito evolução, e harmonia. Se você não tiver isso, a tua escola vai desandar. Então, Rec, não é uma crítica direta ao Abel. Não, mas não é o problema do Abel. É um problema que o Inter teve. O Ribeiro, desculpa, mas o Rec é suspeito. Não, mas... É suspeito, não. O Abel, por coincidência, é o cara que mais pontos fez nos pontos corridos. Mas eu valorizo o Abel, eu acho um baita treinador. Eu vou dizer o seguinte... Isso não quer dizer que ele não possa ter tido dificuldade. Aqui é difícil falar, viu, Pelaipe? Eu vou dizer o seguinte, eu acho que o Abel... Eu até agora não consegui. O Abel, por exemplo, eu vou te levar livre nessa, Rec, eu vou te defender. Não, mas tá bem. O Abel, eu acho, na minha opinião... De defesa? Não precisa, eu acho, mas na minha opinião, o Abel fez mais com o time do Internacional. Todos os anos é candidato ao título. Então, eu acho que não é culpa dos treinadores. E não é com o Abel, é com outros treinadores. Eu acho que, por exemplo, eu, com todo o respeito, acho que o time do Internacional do meio para frente não é nenhum Cano. Como disse o Internacional tem alguns jogadores que a gente tem que ter respeito, eu sempre tive respeito pelos profissionais, mas que não rendem mais do que rendiam há 4 anos atrás, há 3 anos atrás. Então, às vezes espera, o time internacional é um time lento. Ih, vão dar pau no Mas é lento. Hoje eu vou ter que fazer Não, o D'Alessandro é um dos grandes meios do futebol brasileiro, não estou falando, o D'Alessandro é um dos grandes jogadores agora. Eu acho que não, eu acho que... Deixa ele dar a opinião dele, ele não está falando do D'Alessandro. Eu acho que esse jogador é um dos melhores meios do futebol brasileiro hoje, junto com o Conca, junto com o Valdívia, quando o Valdívia consegue jogar, entendeu? Que é outro talento que é desperdiçado, mas acho que assim, o D'Alessandro é uma referência. Mas eu estou dizendo que numa forma de jogar, o Internacional é um time lento que precisa hoje contratar jogadores que tenham força e velocidade. O Vitinho seria esse jogador? Não seria. Esse tem força e velocidade. Esse jogador é uma das maiores... Esses jogadores foi uma das maiores revelações do futebol carioca nos últimos anos, pelo Botafogo. É um jogador que realmente, eu sei que o Ribeiro contesta e contestou de forma veemente ontem, mas é um jogador, nenhum clube paga 10 milhões de euros por um jogador de 20 anos, e um jogador que vinha crescendo no Botafogo, era uma referência do Botafogo junto com o Sidorf. O Botafogo foi campeão carioca, e depois classificou-se depois de muitos anos para a Libertadores em função da equipe que montou. E o Vitinho fazia parte dessa equipe que o Oswaldo de Oliveira. O Vitinho tem força e tem velocidade, e além de ter força e velocidade, é um jogador que joga em direção ao gol. E tem uma coisa difícil, tem chute, né? Que é o arremate de média e de longa distância, que hoje, agora, nós tentamos trazer o ano passado ele para o Flamengo. No meio do ano, mas não conseguimos, entendeu? Por empréstimo. Então, é um jogador que está sendo disputado. Não é só pelo Inter, tem outros jogadores. Então, essa história de que ele viria de graça, ontem eu e o Bruno fizemos um trabalho à tarde e desmascaramos essa informação. O Atlético Mineiro fez proposta para trazer o jogador, pagando pelo jogador. Imagina o Shakhtar dizer, eu não quero cobrar. O CSKA, melhor dizendo. Eu não quero cobrar, eu prefiro dar de graça. Não, eles pagaram 10 milhões de euros. Eles foram lá e depositaram a multa, porque esse jogador não foi o Botafogo não vendeu o jogador. O CSKA chegou no Botafogo e depositou os 10 milhões de euros que estava na multa do jogador. Não é nem a qualidade macro do jogador, porque ele é muito jovem. A gente não tem certeza onde ele pode chegar. Agora, o que acontece é que esse jogador ele teve uma negociação relâmpago. Porque esse jogador apareceu em quantos jogos? 10 jogos.
Ele surgiu no Botafogo. Ribeiro, a gente vai arrumar o teu microfone aí, mas eu posso dizer, o Ribeiro ontem disse aqui que o Vitinho tinha jogado 5 partidas, jogou mais. Mas já passou para 10 hoje, já melhorou. Já melhorou. Vamos botar o telespectador aí, Roberto. Vamos lá. O Lucas Gomes, chegando o Nilton e o De Arrascaeta e talvez mais um zagueiro, o grupo já está pronto. O Lourenço Maurum, ele disse que a obrigação do Inter é a Libertadores. O Júnior Minques, e cadê o De Arrascaeta que já estava contratado e até agora nada? E o Aécio Maciel escreveu, esperamos taças com esse grupo. Rec, eu quero te ouvir, que a gente não te ouviu ainda. Sobre a tua expectativa desse grupo para Libertadores. Eu acho o seguinte, o Ribeiro não deixa de ter razão. Quando o Abel tentou arrumar o time do Internacional, ele perdeu o Cláudio Vinck, que tem qualidade superior ao que tinha em casa, perdeu o Sacha, que tem qualidade superior, o Abel tem o Wellington, o Arangues caiu de produção. E o próprio o Abel, ele vacilou um pouco na utilização melhor do Valdívia. Ele nunca soube fazer a leitura correta do Valdívia. E ele também, até hoje, não sabe o tamanho do Valdívia. E acho que nem nós sabemos. Porque o Valdívia, em momentos cruciais, salvou o Internacional. Fez golaços, deu aquele toque de velocidade, mas ele nunca chegou a ser uma solução para o Internacional. Então, naquele jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, que o Abel tomou um pau Pereira porque não escalou o Alex, ele deu a chance do Valdívia usufruir da oportunidade, vai e te consagra. Não conseguiu. Então, tem isso que disse o Ribeiro, que o Internacional não jogou bem, não convenceu em momento algum, mas o único time que convenceu foi o Cruzeiro. O Atlético Mineiro. No primeiro turno. O Atlético Mineiro. No primeiro turno. E aí o Cruzeiro oscilou, né? No segundo semestre o Cruzeiro oscilou. Podia ter perdido o Grêmio. A melhor equipe do segundo semestre do futebol brasileiro foi o Atlético Mineiro. Exato. Mereceu o sucesso. Exatamente. E moeu o Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil. Moeu. No Campeonato Mineiro e nos 2 confrontos do Campeonato Brasileiro. O Atlético não perdeu para o Cruzeiro no ano passado, no ano 2014. O que a gente está vendo no confronto direto. É uma tendência do Inter usar mais de um volante, né? Por isso trouxe o Nilton para fazer uma parceria com o Williams. E aí talvez Mas o Nilton não era titular no Cruzeiro. Nesse último ano, não. Último, não. No primeiro ano ele foi muito bem, aí foi para ser negociado com a Inter de Milão. Houve um problema lá que a Inter de Milão não fez o negócio e devolveu ele para o Cruzeiro. Agora, Chico, 4-4-2 vai ser o esquema do Internacional. Exato. O Nilton, Williams, D'Alessandro e Arangues. Eu acho que e 2 atacantes. E vai sobrar muita gente boa. Por isso que eu não estou acreditando. O Inter não assinou ainda com o Alex. Eu não sei se o Alex não vai sofrer o pênalti como sofreu certa vez o Yarley. O Yarley era consolidado no Inter e o presidente mandou caminhar. E o presidente é o mesmo. Agora, deixa eu tentar só situar vocês, porque eu tenho, Paulo Perapi, e é bom um profissional como um amigo, que também tem opinião, e nós divergimos democraticamente às vezes. Algumas vezes, mas concordamos também. Problema, também nós concordamos. Tá? Algumas 98% das vezes. É verdade. E assim, sabe que, é claro que eu fiz uma crítica direta a como o Inter foi organizado dentro de campo, mas isso não quer dizer que o Abel tenha toda a culpa. E quero te dizer claramente eu vejo culpa no Abel que, ao também. contrário de outros, eu acho o Abel um baita treinador, e eu era um dos que gostaria que o Abel tivesse ficado no Internacional. Ia gastar metade o Inter, né? Bom, então eu quero dizer o seguinte, eu identifiquei, que o Internacional tem um problema na sua linha de meio, que foi muitas vezes uma linha de 3, e que comprovadamente, nos mostrou que ela não funciona. Ela não funcionou e ela não vai funcionar. Primeiro, porque são jogadores que se sobrepõem. D'Alessandro, Arangues e Alex. Especialmente D'Alessandro e Alex. Mas o Arangues, quando se junta a essa linha, transforma o meio-campo do Internacional no meio-campo fácil de ser marcado, previsível. Por quê? São 3 meias que não entram na área. Então, eu vi o esforço do Abel. Então, o Abel, para não deixar o centroavante isolado na frente, com 3 jogadores que não entram na área, ele empurrou os jogadores para frente. O que aconteceu, Pelaipe? O Inter ficou altamente vulnerável na sua linha defensiva, porque criou-se um buraco para só no caso o Williams, proteger. Que não guarda a posição também. E que não guarda a posição. Aí o Abel viu isso, identificou. O que fez o Abel desesperadamente? Puxou essa linha de 3 para trás, para tentar proteger o sistema defensivo e com os laterais